Uma cooperativa de fachada que, na verdade, era uma empresa, empregando mais de 1.300 pessoas na saúde da Prefeitura de Feira de Santana, fraudando a licitação e depois a execução do contrato, cobrando por coisas que não foram feitas. Em resumo, essa é a história que o Ministério Público trouxe à tona numa operação nesta terça-feira em Feira de Santana, junto com a Controladoria Geral da União, com a Receita Federal e até com o apoio da Polícia Rodoviária Federal também, para fazer a prisão de 10 pessoas, uma prisão temporária de 5 dias, que estão listadas nesse processo que corre em segredo de justiça, mas que joga realmente uma suspeita definitiva, pode-se dizer assim, uma suspeita gravíssima sobre como a saúde de Feira de Santana é conduzida. O Ministério Público vinha há anos tentando fazer alguma coisa nesse sentido e fazia questionamentos à Prefeitura, pedia que mudasse o procedimento, que não fosse essa contratação via cooperativa, ao invés do concurso público, e ao mesmo tempo também entrou na justiça, mas a Prefeitura driblava os pedidos ou as exigências do Ministério Público, conseguia alguma vitória judicial e foi rolando com a barriga. Essa instituição, COOF Saúde, ela desde 2009 tem contrato com a Prefeitura e está renovando os contratos com a Prefeitura. Agora, diante dessa ação aí, e que é um escândalo, porque em apenas 1 ano e meio, segundo os promotores que vieram à Feira de Santana, que deram entrevista coletiva ontem e que investigam esse caso desde 2016, em apenas 1 ano e meio deram prejuízo de 24 milhões, imagine você, em Feira de Santana. O esquema todo, juntando todos os outros municípios, tem contrato também com o governo do estado, chega a 100 milhões. Os nomes das pessoas que tiveram o pedido de prisão requisitado e concedido pela Justiça não foi divulgado na entrevista coletiva que foi dada pelos participantes da ação na tarde desta terça-feira. Mas foram trazidos bastante detalhes da história dessa relação promíscua, pode-se dizer assim, da Prefeitura com esta cooperativa. Eu vou colocar pequenos trechos do áudio dessa entrevista coletiva, agradecendo ao colega Luiz Santos, do programa Levante a Voz na Rádio Sociedade, que me enviou a gravação. Começando com a promotora Ana Emanuela Meira. Foram verificadas diversas irregularidades nos procedimentos licitatórios dessas empresas, né, com ausência de projeto básico, termo de referência, direcionamentos, enfim, falta de controle de pagamentos, o que se permitiu verificar superfaturamentos e desvios de em torno de 24 milhões no município aqui de Feira de Santana. Foram apreendidos celulares, notebooks, computadores, HDs, documentos, mídias eletrônicas, enfim, armas também foram verificadas, joias, bens de alto valor, realmente demonstrando que havia uma complexa rede de lavagem de dinheiro, realmente, de desvio de recursos públicos para favorecimento dos indivíduos. O promotor Tiago Quadros foi quem definiu a cooperativa como uma empresa, na verdade. Cooperativa só no nome, só no estatuto. Uma cooperativa firmada como cooperativa, mas que na verdade funcionava como uma empresa, fraudando relações de trabalho, já que o que se apurou é que toda a estrutura dessa cooperativa desaguava no enriquecimento dos seus gestores, alguns sem vinculação efetiva e de estatutária com aquela cooperativa, mas que posicionavam-se como se donos fossem dessa cooperativa. A cooperativa apenas no estatuto, já que na verdade é uma empresa que gerava lucros significativos. Cooperativas não geram lucro. Cooperativas têm benefícios tributários, inclusive
concorrem em vantagem com empresas, tanto que costumavam ganhar de todas as empresas. Então há uma fraude na origem, já que fraudavam as relações de trabalho, tinham uma vantagem tributária e, além disso tudo, identificou-se direcionamento nessas licitações, já que as licitações eram construídas em cima de editais em que a restrição de competitividade era evidente. Esse dinheiro excedente, como não podia ter lucro, se construía essa estrutura com empresas de fachadas, com laranjas e toda uma estrutura que viabilizava o retorno desses valores aos donos do negócio. E nessa lógica, ao longo dos anos, esses donos desse negócio conseguiram realmente acumular dinheiro significativo. As investigações foram reforçadas pela Controladoria Geral da União, que está em Feira de Santana fiscalizando a área de saúde, e esteve presente também na coletiva o Ronaldo Machado, que é superintendente da CGU aqui na Bahia. A CGU tem em curso uma fiscalização no município de Feira de Santana, na área de saúde do município, e no decorrer dessa fiscalização nós verificamos que uma boa parte dos profissionais que atuam na Secretaria da Saúde eram contratados por meio dessa cooperativa. Aproximadamente 1.300 profissionais eram contratados por meio dessa cooperativa, que vem atuando no município de Feira de Santana desde 2009, por meio de seguidos contratos celebrados com a Prefeitura. A análise desses contratos revelou uma série de irregularidades nos processos licitatórios, resultando no direcionamento das licitações para favorecer a contratação da cooperativa, e a análise da execução dos contratos demonstrou uma falta de controle por parte dos agentes municipais na avaliação dos valores que eram faturados pela cooperativa, o que permitiu a ocorrência de superfaturamento, seja pela inclusão de itens indevidos nas faturas que eram emitidas contra a Prefeitura, seja pela própria anuência com serviços que não havia a devida comprovação da sua prestação. Esses fatos resultaram no superfaturamento calculado do período de janeiro de 2016 a julho de 2017 do valor de 24 milhões aproximadamente. E é claro que um esquema desse tipo envolve também a sonegação fiscal. E para isso, quem falou sobre esse assunto foi o auditor da Receita Federal, o Pedro Pereira, auditor fiscal da Receita. Essa cooperativa ela já estava no radar da Receita anteriormente, coincidentemente no mesmo ano que o GAECO começou as investigações, em 2016. Fizemos uma operação relacionada não à atuação da cooperativa em especial, mas em relação à forma como ela pagava os seus cooperados. E foi uma operação que, na época, a cooperativa tinha cerca de 1.000 cooperados. Foram analisados cerca de 120 desses cooperados, chegando a praticamente uma sonegação de 13 milhões de reais. Foi criada uma série de... uma camada utilizando empresas de fachada, interpostas pessoas, e estima-se pelo menos em torno de praticamente 100 milhões de reais de despesas dissimuladas. Uma forma de escoamento desses recursos obtidos através do superfaturamento era exatamente através de relações comerciais ou de serviços com essas empresas identificadas ao longo da investigação. O prefeito Colbert Martins já admite, numa nota distribuída no final da noite, a possibilidade de romper o contrato com a cooperativa, mas esse contrato também já está terminando em março de 2019. Até então vinha sendo renovado, evidentemente que diante disso ele não poderá mais ser renovado. Mas, a princípio, falando no programa do mesmo Luiz Santos, que eu citei antes, ele quis jogar a história como se não fosse o problema em Feira de Santana, e sim em toda a Bahia. Mas, sim, vai além de Feira de Santana, mas o foco da atuação, foco dessa operação, mega operação, foi em Feira de Santana nessa terça-feira, e é aqui a base, porque é aqui que funciona a Coop Saúde, que tem sua sede na rua Domingos Barbosa de Araújo. Diz respeito a vários municípios do estado da Bahia, diz respeito também ao próprio governo do estado, e Feira de Santana está totalmente aberta, totalmente transparente. Todas as informações que forem necessárias nós vamos prestá-las. Isso é nosso dever
ela não tem contrato com Feira de Santana apenas, tem com vários municípios e com o governo do estado. A partir de uma avaliação que aconteça, nós vamos rever o que está acontecendo. E a secretária Denise Mascarenhas, do mesmo programa, foi nessa mesma linha, se passando assim meio por desentendida. Porque eles estão fazendo uma apuração a nível de Bahia, não é na Secretaria de Saúde. É bom que as pessoas tenham ciência disso e evitem determinados comentários. Não é com a secretária Denise Mascarenhas, tanto é que eu estou aqui com vocês, tá? Então não é com a secretária. Segundo informações, né? É uma ação de uma empresa a nível de Bahia e eles estão onde essa empresa pode ter contrato. E assim, estão aqui para buscar e estar olhando tudo. Alguns setores eles já dispensaram porque dizem que não viram, não tem nada, então eu estou aqui para isso. Nós não podemos julgar agora porque não houve condenação de ninguém. Está tendo uma investigação e nós temos que colaborar. Porque, inclusive, o que eles mandaram são empresas que eu não conheço. Os nomes que vieram, tem algumas empresas que não têm serviço conosco, tá? Mas a gente está aqui para abrir. Mas o esquema revelado nesses áudios que você já ouviu mostra claramente que é impossível que não houvesse conivência da prefeitura com isso. Agora, quem é o responsável, quem será responsabilizado por isso, é o que a gente vai ver mais adiante. Agora, não dá para dizer que a prefeitura foi enganada, por exemplo. Quando se modifica o edital da licitação para favorecer a quem se quer que ganhe a licitação. Quando se faz vista grossa a cobranças indevidas, cobrança por serviços que não foram executados, que também foram apontados pelas autoridades aí da área de fiscalização que deram entrevista, não dá para dizer que ninguém da prefeitura tem participação. Tem participação sim, e agora é preciso apurar as responsabilidades. Mas não é preciso concluir um processo judicial, não. O prefeito pode e deve tomar medidas imediatas, cobrando responsabilidades e botando para fora quem foi, no mínimo, negligente, se não cúmplice dessa história toda.